Sejam todos bem-vindos. Centro Espírita Maria de Nazaré, iniciando o momento de alegria cristã com a banda Ilumina. Maria, diante da cruz, inspirado no livro Boa Nova, capítulo 30. Diante da cruz, um divino sedimento
Sejam todos bem-vindos. Canção nova, produção da pandemia, né? Enquanto nós estávamos trancados em casa, as canções foram chegando. Essa fala, esse momento de nós ficamos reprimidos, com medo, decepcionados com a vida, sem esperança. E aí, baseado também nos lindos poemas de Maria Dolores, saiu essa canção. Não duvide do amor. Número 20. Você vem dizendo que o mundo é só tristeza e dor, e o futuro é incerto, que não acredita mais no amor, que não há mais tempo, é tarde demais, ilusão buscar a paz. Essa forma de pensar só me faz sofrer e gera solidão. A dor é uma prova que urina e renova o coração. É na dor que o réu alcança o próprio céu, evitando todo o mal. Ouvida a própria dor, trabalha e espera o céu pela noite. Não duvide do amor, confia e espera no ato de servir. Essa forma de pensar só me faz sofrer e gera solidão. A dor é uma prova que burila e renova o coração. É na dor que o réu alcança o próprio céu, evitando todo o mal. Ouvida a própria dor, trabalha e espera o céu pela noite. Não duvide do amor, confia e espera no ato de servir. Ouvida a própria dor, trabalha e espera o céu pela noite. Não duvide do amor, confia e espera no ato de servir. Boa noite a todos que estão chegando aqui presencialmente. Boa noite a todos que estão aí, né, nos assistindo pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. Uma outra canção que o pessoal está pedindo muito, também veio na pandemia.
Thiago está aí, a gente vai tocar aquela música que ele gosta. Sabe qual é, Thiago? Ina Matilde. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Foi feita em homenagem àqueles que um dia já estiveram conosco aqui no plano espiritual, trabalhando juntos, e hoje continuam conosco no plano espiritual. Se chamam unidos para sempre. Trabalhando para
possamos iniciar mais uma atividade doutrinária.
Olá, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos, reunidos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Aqui nos encontramos presencialmente no salão do Centro Espírita Irmã Matilde, cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil. E aqui nos encontramos para mais este momento, para estudarmos o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Por isso, agradecemos imensamente a Deus. Agradecemos a Deus, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos Espíritos amigos, agradecemos também imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que aqui se fazem presentes, agradecer aos internautas que aqui se encontram também no grupo espírita em que estamos fazendo a transmissão ao vivo desta nossa reunião. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos, com base em o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo de número 6, item de número 5, Advento do Espírito de Verdade, e também com base no livro Palavras de Vida Eterna, o capítulo 118, Ante a Palavra do Cristo. Então hoje conversaremos acerca destes assuntos. Iniciando as nossas reflexões, vamos fazer uma leitura breve de palavras de Jesus. Então Jesus, conforme anotações de Mateus, nos disse da seguinte maneira: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus aqui, neste convite belíssimo, ele nos disse que aliviaria. Ele não prometeu que resolveria os nossos problemas, mas ele nos prometeu que nos auxiliaria, que aliviaria os nossos problemas, que nos consolaria. E em muitas situações, Jesus, simbolicamente falando, até nos carrega no colo, através dos seus mensageiros que sempre estão conosco. Então Jesus está nos educando, está nos auxiliando constantemente. E conforme nós encontramos neste item de número 5, o Advento do Espírito de Verdade, uma mensagem do Espírito de Verdade, que nos fala da seguinte maneira: venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade. Então aqui Jesus nos chama a atenção que veio mais uma vez para nos trazer a verdade. E aí ele acrescenta: escutai-me. Então Jesus, aqui na figura do Espírito de Verdade, nos chama a atenção: escutai-me. Depois de ele nos fazer o convite, vinde a mim, aí ele nos chama a atenção: escutai-me. Colocai em prática os meus ensinamentos. E aí ele diz na sequência, o Espírito de Verdade, que o Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. Então aqui o Espírito de Verdade nos chama a atenção que o Espiritismo veio para nos mostrar mais uma vez que acima de tudo reina Deus, a verdade imutável. E ainda ele acrescenta que o Deus de amor, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas, revela a doutrina divina
e como um ceifeiro reunia em feixes o bem esparso na humanidade, e disse: vinde a mim todos vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Sem sombra de dúvida que todos nós, que aqui nos encontramos reunidos fisicamente, neste salão, todos aqueles que se encontram reunidos virtualmente, estamos passando por alguma dificuldade, já passamos, estamos passando e ainda iremos passar. Em especial neste momento pelo qual nós estamos passando, esta imensa tempestade que se abateu sobre o planeta Terra, que hoje nós conhecemos com o nome de pandemia do novo coronavírus, quantas dificuldades. E aí vem Jesus e nos chama a atenção: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que estáis em aflições, e eu vos aliviarei. Escutai os meus ensinamentos, colocai-os em prática. É exatamente isto que nós precisamos. E aí ele acrescenta na sequência: mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Então aqui o Espírito de verdade nos chama a atenção que o caminho que leva também ao Pai é um caminho largo, não é um caminho estreito. Vai depender do esforço de cada um de nós, vai depender daquela dedicação que cada um de nós aplicarmos realmente no trabalho de transformação, no trabalho de renovação que compete a cada um de nós. Não tem como, nós que aqui nos encontramos, nós sabemos disto, e é importante sempre relembrarmos que não tem como nós realizarmos um trabalho que é da outra criatura. Não tem como eu realizar, não tem como você realizar um processo de transformação que é responsabilidade do outro. Nós podemos, assim como Jesus nos prometeu, auxiliar. E é exatamente por isso que aqui nos encontramos nesta permuta de informações, neste diálogo, falando acerca do Evangelho do Cristo para o nosso aprendizado. Tenho certeza que eu não estou aqui para dar aula de Evangelho para ninguém, porque, sem sombra de dúvida, o mais necessitado de todos, neste processo de transformação, é este que vos fala. Exatamente por isso que estamos falando constantemente acerca do Evangelho de Jesus, falando aos meus próprios ouvidos, ao meu próprio coração. E aí o Espírito de verdade diz na sequência que o Deus de amor, que ele chama de meu Pai não quer aniquilar a humanidade. Então Deus, sem sombra de dúvida, que não quer aniquilar a humanidade, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar: orai e crede, porque a morte é a ressurreição. Então aqui o Espírito de verdade nos chama a atenção que a morte aqui neste corpo físico é a verdadeira ressurreição, ou seja, o ressurgir do outro lado da vida. Porque o que morre, conforme nós sabemos, biologicamente falando, é apenas este corpo físico. Porque a essência, esta essência que vos fala neste momento, ou seja, o espírito ou alma, esta continua vivendo e viverá eternamente. Então aqui o Espírito de verdade ainda nos chama a atenção: estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom trigo. Espíritas,
aqui ele nos chama atenção por último, aqui no último parágrafo do item 5, ele chama atenção: espíritas, cristãos, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então aqui o Espírito de verdade nos chama atenção para estes ensinamentos: amai-vos e instruí-vos. Estes dois ensinamentos, sem sombra de dúvida, que nós precisamos praticá-los no nosso dia a dia. Sabemos que é difícil, mas também nós sabemos que isto não é impossível, porque quando Jesus foi questionado: Senhor, haverá os que se salvam? Jesus não disse que nós todos já estávamos salvos, que ele havia vindo à terra e já havia realizado todo o trabalho de salvação de todos nós. Não, Jesus não respondeu desta forma. Jesus respondeu àquele que o questionou e, respondendo a todos nós até os dias de hoje: fazei esforços. Então Jesus nos fala: fazei esforços para entrar pela porta estreita, ou seja, aquela porta que é o trabalho do bem, que nós sabemos que é muito difícil nós iniciarmos um trabalho na seara do bem e perseverarmos, conforme Jesus também nos disse, que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória. Então nós estamos aqui neste trabalho de perseverança constantemente, uns tombos aqui, uns tombos acolá, mas precisamos perseverar. Então aqui fechamos este parêntese em o Evangelho segundo o Espiritismo para chegarmos nas palavras de Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, o capítulo 118, Ante a Palavra do Cristo. Então aqui Emmanuel, de uma forma belíssima, nos chama a atenção acerca do nosso comportamento perante as palavras do Cristo. E aí ele buscou como referência para este capítulo 118, palavras de Jesus, anotações do evangelista Mateus, no capítulo 6, versículo de número 63, quando Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então aqui Jesus chama a atenção que as palavras dele são palavras vivas, que permaneceriam conosco eternamente. E aí o Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, neste belíssimo capítulo 118, começa nos dizendo da seguinte maneira: que em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, impressionando multidões. Então aqui ele nos chama a atenção que durante todo o tempo, antes de Jesus e após Jesus, surgem aqui na Terra espíritos com conhecimento, espíritos com bastante conhecimento que impressiona as multidões. E aí ele acrescenta da seguinte maneira: entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. Então aqui ele nos chama a atenção que estes espíritos sábios que vieram à Terra e que continuam vindo à Terra, mesmo que eles tragam muito conhecimento, com bastante conhecimento, eles falam a um círculo pequeno de pessoas comparando-se com Jesus. E aí ele cita na sequência a figura de Dante Alighieri, que, como nós sabemos, nasceu em Florença, na Itália, lá pelos idos de 1265, desencarnando em 1321, e deixou aquela obra que nós conhecemos, a mais conhecida dele, pelo menos para nós, a Divina Comédia, que é um verdadeiro livro mediúnico. Quando ele nos fala acerca de inferno, ele nos fala acerca de purgatório e ele nos fala também acerca de paraíso. Livro que foi escrito lá bem próximo do seu desencarne. Ele começou a escrita deste livro por volta do ano 1307, concluindo exatamente no ano em que ele desencarnou, em 1321.
E aí Emmanuel lembra na sequência um poeta português Luís Vaz de Camões, que nasceu em Lisboa em 1524 e desencarnou em 1580. Também ele cita a figura de William Shakespeare. Então ele cita também Shakespeare, que nasceu em 1564, um poeta inglês, e desencarnou em 1616. E por último, ele lembra a figura de Voltaire, que nasceu na França, um poeta e escritor francês, que veio à Terra em 1694 e desencarnou em 1778. Então aqui ele cita essas 4 figuras que a maioria de nós, pelo menos, já ouvimos falar, ou às vezes já lemos alguma coisa, e aí ele acrescenta na sequência: a palavra de Jesus, no entanto, transcende lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques. As palavras de Jesus dirigem-se a todas as criaturas da terra. As palavras de Jesus não ficaram circunscritas a uma determinada região ou até mesmo a um determinado continente, mas as palavras se dirigiram e continuam se dirigindo, continuam se espalhando para todas as criaturas da terra, com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele grupo de evolução. Então as palavras de Jesus, elas não estão destinadas a um grupo de pessoas. Não precisa ser intelectual para entender as palavras de Jesus. Nós sabemos que tem muitos ensinamentos que ficaram de forma alegórica, que ficaram ali naquela forma de histórias que nós conhecemos na Bíblia, aquelas narrativas de Jesus. E aí vem a doutrina espírita para esclarecer um tanto mais, jogar luz sobre estes ensinamentos de Jesus. E exatamente o que Emmanuel lembra na sequência. É por isso que a doutrina espírita chegou aqui no meio de nós em 1857, iniciando ali a sua codificação através de Kardec, e reflete, a doutrina espírita reflete, é por isso que a doutrina espírita a reflete, ou seja, reflete as palavras de Jesus, não por mera reforma dos conceitos superficiais do movimento religioso, à maneira de quem montasse antigo prédio para dar disposição diferente aos materiais que o integram, em novo edifício destinado a simples efeitos exteriores. Então aqui Emmanuel nos esclarece que a doutrina espírita não veio apenas para realizar esta maquiagem exterior, como nós, em muitas situações, fazemos quando realizamos uma reforma de um prédio e colocamos ele, mesmo com a estrutura antiga, colocamos ele como se fosse novo, exteriormente falando. Então ele nos diz que a doutrina espírita não veio para isto, e ainda acrescenta que os ensinamentos do mestre, nos princípios espíritas cristãos, constituem sistema renovador. Então aqui ele nos lembra que a doutrina espírita cristã, é este sistema renovador, é este sistema de indicação de caminho, porque a doutrina espírita está aqui conosco para nos auxiliar, através do Evangelho do Cristo, indicando caminhos para todos nós, independentemente de ser espírita ou não. E ainda ele diz que a doutrina espírita veio para relembrar e para mostrar mais uma vez o roteiro das nossas atitudes, o roteiro das nossas ações. E ainda ele acrescenta que a doutrina espírita veio para trazer para todos nós diretriz no aperfeiçoamento de cada criatura, independentemente, conforme já falamos, independentemente de você ser espírita ou não,
Mas se você estudar os ensinamentos do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, sem sombra de dúvida que você encontra aqui diretrizes no aperfeiçoamento de cada criatura, encontra esse sistema renovador, encontra esta indicação de caminhos novos, encontra também este roteiro para as nossas ações, roteiro para as nossas atitudes. Ou seja, somos nós quem precisamos realizar este processo, somos nós quem precisamos realizar esta caminhada, porque ninguém caminhará por nós, nós precisamos realizar esta caminhada, e a doutrina espírita veio para nos auxiliar nesta nossa caminhada. E ainda ele diz da seguinte maneira: quando você, quando eu, quando cada um de nós manusearmos os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, não te julgues assim apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te quanto aos próprios erros. Então aqui ele nos chama a atenção que quando nós manuseamos estes ensinamentos, nós não podemos nos comportar desta forma. Além das lágrimas, acrescenta Emmanuel, você pode até chorar, mas além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a purificar-nos, a reerguer-nos e servir. Então, além das lágrimas, é preciso ter atitude, é preciso que igualmente nós pensemos, não aceitemos aqueles pensamentos prontos das outras pessoas, é preciso que nós pensemos. É por isso que a doutrina espírita não nos impõe nada. A doutrina espírita não proíbe nada, mas nos mostra de forma clara e transparente as nossas responsabilidades. Nos mostra e nos chama a atenção a chamada lei do livre-arbítrio. Ou seja, você será responsabilizado por tudo que você fizer, inclusive começando pelo nosso pensamento. Nós temos liberdade total, liberdade completa na área do pensar. O nosso pensamento é onde nós temos esta liberdade completa, onde ninguém consegue tolher a nossa liberdade, a liberdade de pensar. Desde que tenhamos o cérebro em condições de pensar, ninguém tira de nós esta liberdade. Mas os espíritos amigos nos chamam a atenção que seremos também responsabilizados, em primeiro lugar e acima de tudo, por aquilo que pensamos, porque pensamento é energia, energia é matéria. Então, tudo aquilo que pensamos, nós materializamos em um determinado lugar. Então, é por isso que ele nos chama a atenção para nós igualmente pensarmos, nós purificarmos estes pensamentos, purificarmos as nossas atitudes. É preciso que nós nos esforcemos, mesmo que estejamos caídos, reergamos para seguirmos adiante e continuemos servindo. É preciso servir constantemente de acordo com as nossas condições. Nós sabemos que cada um de nós temos habilidades diferentes, temos condições diferentes de realizarmos trabalhos, temos forças diferentes. E conforme os espíritos amigos, respondendo a um questionamento de Kardec, eles disseram que é preciso que façamos constantemente o bem no limite das nossas forças. Nós não sabemos qual é ou quais são os limites das nossas forças, mas é preciso nos esforçarmos. E aí Emmanuel, na sequência, ele diz da seguinte maneira, que a necessidade da alma é semelhante à sede e também à fome. A necessidade ou as necessidades da alma, elas são semelhantes à sede ou à fome. Também é semelhante aos desajustes morais ou à moléstia, que são iguais em qualquer região, em qualquer clima, em qualquer localidade do universo.
Então, estas situações, estas condições, a sede, a fome, desajuste moral, moléstia, não existe nenhuma diferença. Não existe uma sede, uma fome diferente aqui no Brasil, diferente em outra região aqui do planeta Terra. Tudo é fome, tudo é sede. Da mesma forma, essas condições morais, os desajustes morais, as moléstias, todas são iguais em todos os locais, conforme nos chama a atenção Emmanuel. E aí ele encerra estas reflexões ainda nos dizendo o seguinte, que a lição de Jesus é também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento. Então, ele chama a atenção que os ensinamentos de Jesus são semelhantes à fonte que nos fornece água pura e cristalina. Da mesma forma, os ensinamentos de Jesus são semelhantes ao pão, ao mesmo tempo, eles são semelhantes ao fator equilibrante e também ao medicamento que nós utilizamos, que são fundamentalmente os mesmos em toda a parte. Então, estes que ele cita aqui, a fonte, o pão, o fator equilibrante, o medicamento, eles são iguais em toda a parte, aqui na Terra em especial. E aí ele encerra aqui o último parágrafo dizendo o seguinte, que desta forma, em sendo assim, no trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não esquecer que o próprio Senhor nos avisou de que as suas palavras são espírito e vida. Então aqui Jesus nos chamou a atenção e Emmanuel aqui encerra estas reflexões nos chamando a atenção que os ensinamentos de Jesus são este espírito e vida, estão conosco permanentemente e permanecerão conosco permanentemente. Então é preciso que nós reflitamos constantemente acerca dos ensinamentos de Jesus, quando ele nos disse que todos nós somos luz, vós sois a luz do mundo. Ele também nos chamou a atenção para aquela necessidade de brilharmos a nossa própria luz. Ele nos chamou a atenção para aquela necessidade de reconciliação. Reconciliai depressa com o teu adversário, enquanto estais com ele a caminho. Ele nos chamou a atenção também para aquela necessidade de amarmos a nós, amarmos ao próximo e, em especial, amarmos aqueles que não nos amam, que aqui ele classificou na condição de inimigos. Jesus também nos chamou a atenção para aquela necessidade de nos amarmos como verdadeiros irmãos. Jesus também nos chamou a atenção para aquela necessidade de buscarmos a perfeição. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E ainda ele nos chamou a atenção para aquela necessidade do desapego das coisas materiais. Não entesoureis tesouros aqui na terra, entesoureis tesouros no céu, onde a ferrugem não come, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. E ainda Jesus nos chamou a atenção para aquela necessidade de fazermos aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. E ainda Jesus nos chamou a atenção para aquela necessidade de nos esforçarmos constantemente para sermos honestos nas nossas atitudes, naquelas menores atitudes do nosso dia a dia. Quando Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então que possamos refletir acerca destas palavras de Jesus, conforme Emmanuel aqui nos chamou a atenção, conforme o Espírito de Verdade nos chamou a atenção. Cada um de nós temos um preparo diferente, um preparo especial para refletirmos acerca destes ensinamentos. Mas sem sombra de dúvida que todos nós temos condições de trabalharmos, refletirmos e trabalharmos. Porque não adianta simplesmente ficarmos refletindo acerca dos ensinamentos, meditando acerca dos ensinamentos e continuarmos de mãos vazias.
É preciso trabalharmos, é preciso levarmos adiante algum trabalho que nos auxilie neste processo de transformação. Porque conforme os espíritos amigos nos chamam a atenção, todas as vezes que nós auxiliamos, que nós achamos que estamos auxiliando ao outro, em verdade, o primeiro que está sendo auxiliado sou eu mesmo, ou seja, aquele que estende a mão e auxilia é o primeiro a receber o auxílio de que está necessitando. Então, se queremos realmente iniciar um processo de transformação, iniciemos um trabalho para conhecermos a nós mesmos, olhando o nosso companheiro de jornada, a nossa irmã de jornada em necessidades, assim como nós, e realizando alguma coisa para auxiliar, para mitigar, para diminuir aquele sofrimento naquele momento. Que possamos, mais uma vez, refletir. E muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, que aqui se fazem presentes. Muito obrigado a todos os internautas que nos acompanharam. Um abraço fraternal a todos e a todas. E até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. E temos a certeza, conforme os espíritos amigos nos falaram aqui neste momento, que este Pai de amor, este Pai de misericórdia, este Pai de bondade, nos concederá, assim como já nos concedeu, infinitas oportunidades para realizarmos a nossa transformação. Até breve, meus irmãos e irmãs, Jesus conosco sempre, para seguirmos adiante neste processo nosso de transformação, de iluminação espiritual. Até breve.